Nós estamos na série 2 dias antes da cruz. Para a glória de Deus, nós estamos aprendendo sobre os 2 dias mais importantes da Bíblia inteira. E nós temos visto, como já tinha dito a vocês, que são os 2 dias que o Senhor deixou os ensinamentos mais profundos de toda a Bíblia para aqueles 2 dias. Para registrar para os discípulos coisas que eles não poderão mais esquecer. E nós temos visto, hoje é a pregação 41 sobre esse assunto. Já vimos a parábola das virgens, agora estamos vendo a parábola que o Senhor contou sobre os talentos. E ele diz que o Senhor Jesus acumulou 8 talentos no que fez na terra. Lá na frente vamos ver o que é isso. E ele entregou 5 para um, 2 para outro, 1 para um terceiro. E se retirou, ele deixa claro que ele foi bem longe, ficou um bom tempo fora. E quando ele vem, se é que eu posso usar o termo acerto de contas, aonde o que pegou 5 volta todo feliz, que conseguiu acrescentar mais 5, grandioso, se esforçou. E aí não vemos vínculo empregatício, e sempre vou te lembrar disso. Não quero ser repetitivo em tudo que já aprendemos juntos aqui, porque nesta parábola dos talentos, hoje, nós estamos falando a pregação 28, explicando esses talentos. Está tudo lá no Facebook, Apeu e Sam Halawi, pega lá no teu celular, vai ouvindo, para você pegar toda a série. Então não há vínculo empregatício, não há resultados empresariais, entra no gozo do teu Senhor, tudo que eu tenho você faz parte agora. O que pegou 2, multiplicou também, olha, entra no gozo do teu Senhor. O que pegou 1, foi omisso, foi relaxado, e foi mal educado, chamou o Senhor Jesus de ladrão. Disse, olha, toma o que é teu, como quem diz, o que é teu, o que é meu, não vamos misturar as coisas. E o Senhor Jesus fala para este rapaz, segundo a tua resposta eu vou te responder, vou ser duro com você do jeito que você foi duro comigo, etc. E nós estamos vendo agora, eu te disse 3 domingos atrás, que nós estaríamos abordando diferente a última frase dessa parábola. Quando o Senhor Jesus diz, vamos em Mateus 25, versículos 28 e 29. Mateus 25, 28 e 29. Tira-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O Senhor Jesus, já vimos em 2 pregações o que significa ao que tem, mas se lhe dará ao que não tem, até o que já tem lhe será tirado. Hoje eu acrescento quando o Senhor Jesus diz, tira da mão desse cara, esse único talento que ele menosprezou, enterrou, morreu para aquilo, e dá para aquele que tinha 5, multiplicou mais 5, está com 10, deixa na mão dele. Queridos, aquilo que Deus nos dá, Ele não tem nenhuma intenção de pegar de volta. Nós temos que entender que Deus, depois que Ele nos entrega algo, e a pessoa for rejeitada, for reprovada, é porque Deus usou todos os meios, todas as possibilidades, para resgatar aquele servo, aquela serva, para ver se eles dão fruto. E só tira aquele talento quando já não tem mais jeito. Porque o fôlego de Deus é longo. Entenda uma coisa, quando Deus ungiu a Saul e colocou ele de rei lá, depois de caído, Saul ficou naquela cadeira sentado como rei muitos anos. Salomão nem se fala. O cara foi rejeitado no primeiro ano do reino dele, já foi rejeitado. E passou a vida inteira sentado lá. Você tem personagens bíblicos que depois que Deus ungiu, como Jeroboão e outros, demorou muito para Deus, depois de reprová-los, tirar eles do lugar onde estão. Você tem o caso de Nabucodonosor em Daniel capítulo 4, versículos 28 e 29. Você vê que Deus dá uma sentença para o cara que já foi rejeitado. Nabucodonosor já entrou na balança do juízo. Mas o que mais me chama a atenção, ainda o vácuo, o tempo para Deus fazer esse juízo. Daniel 4, 28 e 29.
Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Está vendo? Deus deu para ele uma sentença dizendo, já foi rejeitado, vai acontecer isso. Ainda ficou 12 meses sentado na cadeira de imperador, desfrutando do palácio como ser humano comum, porque o juízo era que ele ia se tornar como os animais para aprender a reconhecer o poder de Deus. Ficou 12 meses, 1 ano. Queridos, o fôlego de Deus é longo. Não tenham essa pregação de hoje como Deus não vê a hora de tirar de mim o dom, de tirar a promessa, de me jogar fora. Não, Senhor. Mas quando Deus começa a ver que há um espírito de alguém que não quer crescer, que não quer multiplicar, que não quer servir a Deus, lamentavelmente Deus é obrigado a começar a andar na marcha para trás. E num determinado momento Deus tem que tomar uma atitude. Ninguém pode hoje aqui sentado na cadeira, aqui na igreja, ninguém pode dizer que não tem nada. Ninguém. Todos nós recebemos de Deus unção, o amado Espírito Santo, promessas. Promessas. O que diz em Efésios 1:3? Diz que não existe crente de mãos vazias. Você já tem talento na tua mão, você já tem possibilidades de Deus na tua vida, você já tem o que chamar a existência na terra. Ninguém entrou aqui de mãos vazias hoje, o talento já está na sua mão. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Toda sorte de bênção já foi dada. Não existe esta coisa do crente que diga, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho chamado, eu não sou ninguém, Deus não me ama, não me quer. Isso é conversa para fugir, para deixar Deus sozinho. Se você perguntasse para aquele rapaz do talento, o omisso que foi rejeitado na parábola, se você dissesse para ele, você tem alguma coisa na tua vida? Como ele já tinha enterrado o talento morreu para ele morreu para aquele talento. Ele era um homem mais poderoso do vilarejo, porque um talento é um vilarejo inteiro sendo seu. Ele é o homem mais poderoso, e você ia perguntar para ele, você tem alguma coisa? Não. Quando nós sabemos à luz da Bíblia, que toda a multiplicação de Deus na vida dele dependia daquilo que ele já tinha. Não menospreze o que você já tem. Você já tem promessas, você já tem Espírito Santo, você já tem chamado, você já tem um norte de Deus que ele quer te usar como poder, e você pode chamar a existência isso. Os outros dois olharam para os talentos de Deus, não importa números, porque eu provei à luz da Bíblia aqui que não é número. Não importa se é um talento 10. Os outros dois se empenharam em chamar a existência a multiplicação daquilo. Nós vemos que a seguir, toda a multiplicação de Deus na vida deles, toda a prosperidade, toda a colheita, toda a multiplicação dependia daquele talento que já estava com eles. Toda a tua colheita está ligada ao que Deus já te deu. Não menospreze o que você já tem. Exatamente agora. Eu nunca subo neste púlpito como um homem pobre, miserável e vazio. Teve dia na vida que não tínhamos um tostão furado no bolso. Teve dia que a gente não sentia unção. Digo gente, nós, plural, porque muita coisa os pastores enfrentaram comigo. Teve dia que a gente não sentia unção, sentia mais a baforada do inferno querendo invadir este lugar. Teve dia de adversidades na trajetória da igreja, mas eu nunca subi neste púlpito como um homem debaixo de ameaças de demônios, debaixo de guerra, debaixo de problemas financeiros. Eu sempre subi como homem que tem metas em Deus, talento para se multiplicar, e todo o resultado da nossa vida vai vir disso. Eu nunca te disse deixe de orar, nunca te disse pare de pôr teu nome no placar de oração e jejum, porque você não tem ideia do tamanho da guerra. Não, Senhor. Não importa como está a vida lá fora, não importa a situação atual de alguém aqui.
Importa é lembrar que todo o resultado da multiplicação de Deus na tua vida tem a ver com o talento que está na tua mão. Mas eu tenho que abrir um parêntese. Não, Deus não pode se dar ao luxo de permitir desperdício de talento. Aquele talento que foi menosprezado, enterrado, não podia cair no vazio. O Senhor Jesus não fechou a questão da parábola, condenando o cara jogando no inferno, sem dar um destino a um talento que não pode ser desperdiçado. E ele disse: pega da mão desse cara que jogou fora e dá na mão do outro que já sabe o que fazer com ele. O que nós estamos abordando indiretamente hoje, o talento, a unção, a bênção que ia se perder, que desça sobre mim. Porque com você Deus vai ter alegria e muita promessa, muita coisa que está sendo liberada, que pessoas jogaram fora, porque não querem se comprometer, não querem orar, não querem pôr a vida em ordem, não querem sacrificar, não querem compromisso. Entenda uma coisa, Deus não vai jogar no lixo, Deus vai dar para você. Você vai pegar muita bênção que ia se perder. Eu vou pegar muita bênção, muito norte de ministério, de chamado de Deus, que ia se perder. E Deus vai dizer: então dá para esse, porque esse ainda está se empenhando pelo talento. Quem é por Deus aqui, levante a mão. Então você vai ser um catalisador, um atraente de bênçãos que iam se perder. Isso vai vir tudo sobre a sua vida. O que estava com 10 talentos, ele não contava com o resultado final, que ia pegar mais um, que era de outro. Mas o Senhor Jesus deixou claro a parábola: eu não vou poder permitir desperdício. Queridos, a coisa é séria. Se nós formos olhar toda a trajetória do nascedor do Evangelho, você vai ficar chocado com geografia bíblica. Quando Deus começa a nos revelar a sua palavra, nós, porque não sou o único, está cheio de filha aqui que tem o dom da palavra. Quando Deus começa a nos revelar a Bíblia, uma das coisas que Ele abre a nossa mente é para a cronologia bíblica, datas, épocas, e para a geografia bíblica. Você, quando não se aprofunda, você tem uma imagem etérea, uma coisa vaga do que Jesus fez na terra. Eu vou te chocar hoje com o que você vai ler aqui. Aonde Jesus pregou, aonde Jesus nasceu. Porque ele não era bobo, porque o Espírito Santo que estava conduzindo a vida dele sabia que toda frase que Jesus dissesse não podia se perder. E Deus já sabia, porque a trajetória de 2000 anos tinha provado que o povo que deveria ser de Deus não queria nada com Deus. Quando o Espírito Santo fez Jesus nascer na terra, ele já sabia, os seus não o receberam. Como é que ele sabia? Só porque ele sabe do amanhã? Não, porque Deus não trabalha com previsões. Deus espera primeiro fatos, para depois trabalhar com legalidade. Quando Jesus nasceu, queriam matar ele ou não queriam? Então o Espírito Santo já sabia, já tinha fatos legais na mão, para comprovar que ele sabe o que está fazendo. Ele sabia que tudo que Jesus implantaria na terra não poderia ser no meio de um povo que não quer nada com nada. Porque tudo que Deus faz não pode ser desperdiçado. O talento não vai ser jogado no lixo. Se ele não funcionou na tua mão, lamento te dizer, ele vai parar na mão de quem está do seu lado. Mas graças a Deus essa ameaça não é para você. Vamos ver a trajetória bíblica. Vamos ver o nascedor de todas as coisas. Leia Mateus 4, versículos 17 a 25. Vamos ver como é que começou toda a chamada de Jesus Cristo. Aonde começou? Pegue cronologia bíblica, pegue geografia. Você vai perceber que Jesus pregou muito mais para 9 nações estrangeiras do que para Israel. Comece a estudar a Bíblia, leia os 4 evangelhos com essa ótica. Você vai ver, você vai ficar chocado. Leia. Mateus 4, versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia. Todo mundo diga Galileia. Queridos, para quem não sabe, quando a gente fala mar, lago, lagoa, não, é o Mediterrâneo mesmo. Galileia era chamada Galileia dos gentios, e usava-se um termo romano, grego, sei lá, Decápolis. Decápolis é 10.
eram 10 cidades, 9 estrangeiras. Esse mar Mediterrâneo faz uma divisa. Toda vez que eu levo alguém comigo para Líbano, eles veem a divisa de Israel. Eu mostro, está aqui Israel, na sua frente. Vai lá, pode ir lá. Eles veem como o mar faz um S assim, passa por Tiro, Sidom e vai indo. Nessa Galileia, onde o Senhor Jesus nasceu, Ele nasceu num lugar mestiço. Porque Galileia era chamada dos gentios, dos estrangeiros, porque tinha 9 povos estrangeiros envolvidos nela. Tinha gregos, tinha gente de Sidom, Saida, Tiro, Sur, da onde eu nasci. Então Deus fez Jesus nascer num lugar onde tinha 9 pessoas, de fora para um de dentro. 9 para um, olha a proporção. 9 estrangeiros para um local. E ali considerava-se que em Galileia ninguém era sangue judeu puro. Isso era sabido, mistura de povos. E Deus faz Jesus nascer não no ventre de Jerusalém, não lá do outro lado de Israel. Ele faz ele nascer exatamente no lugar dos mestiços, onde tem 10 nações presentes ao mesmo tempo. Galileia, Decápolis, 10 cidades. E onde foi o primeiro lugar quando Jesus tinha 30 anos de idade, quando ele entendeu, quando se abriu a mente humana dele, de lembrar que ele veio de Deus e tal, e tem que fazer o plano da salvação. Qual foi o primeiro lugar que Jesus foi pregar? Todo mundo diga Galileia. Queridos, o Senhor Jesus gastou mais de um ano investindo só em povos que não eram de Israel, em Decápolis. Aonde Jesus escolheu os discípulos dele, meu Deus do céu, não foi em Jerusalém, não foi lá para o fundão de Israel. Por que que ele fez isso? Como vou te provar à luz da Bíblia, coisas que você leu, mas hoje vai prestar atenção. Por que que ele fez isso? Porque ele não é bobo, o talento não pode ser desperdiçado. Tudo que ele tinha a fazer, se ele fosse fazer no meio de um povo que não queria nada com Deus, só queria dizer que é de Deus, ia ser jogado fora. E talento de Deus não vai ser jogado fora. A palavra que Deus libera não pode voltar vazia. Se ela não grudou em irmão que deu fruto, vai grudar em outro que vai dar o devido fruto. Continua lendo. Continua lendo na Galileia dos gentios, Decápolis. Continua lendo. No 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos. Qual mar mesmo? Da Galileia. Continua. Viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passado adiante, vi outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco e em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia. Toda qual? Galileia. Isso não foi uma viagem de 2 dias, porque não havia moto, carro, avião na época. Para você fazer esse trajeto, pense, 4 meses, só para você andar de Decápolis a pé. Nós estamos falando de parar, de dormir, de comer, de pregar, de ministrar. Ele fez tudo isso na Galileia. Ele foi andando, veja como não estou te inventando nada, continua lendo. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Ah, por onde mesmo? Por toda a Síria. Não devia dizer por Israel. Ele foi direto para a Síria. Ele foi em Decápolis, lá para dentro. Está vendo que teu pastor não está inventando nada para você. Isso se chama geografia bíblica. Ele, para começar o chamado dele, ele chegou na divisa de Israel puro. Chegou na divisa e falou: meu ministério começa aqui, Decápolis, para dentro. Fora de Israel, para fora. Ele pega na divisa, fala: vem aqui, vocês 4 já são meus, venham comigo. Agora vamos para Tiro, Saida, Síria. Por que ele fez isso? Porque estava perdido? Não.
porque ele sabia que tudo que ele tinha a fazer ia ser desperdiçado se fosse jogado no meio de um povo que já não queria, durante 2000 anos provou que não queria nada com Deus. Quando ele chegou para pregar, ele falou: eu vim pregar para os perdidos de Israel. Já estavam perdidos, já era um povo que já não queria nada, já tinham perdido a bênção, tudo. Então ele foi direto, queridos. Eu tenho que chocar vocês com essa realidade, para que a gente desperte para a maior desgraça da vida de um crente. Eu já te disse neste púlpito que a maior desgraça da vida de um ser humano é se Deus disser para ele: eu não preciso mais de você. Olha, não sou perfeito, eu peco, eu erro, eu sou um cara que não sou fácil de lidar, mas uma coisa eu sei fazer. Eu sempre sei parar na hora do vermelho e falar: Deus, eu retrocedo, mas não tire de mim a minha capa. Por favor, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo de grande. Uma das orações que eu faço diariamente pela Casa Firme é assim: Casa Firme não será desarraigada da sua cadeira do avivamento, o seu lugar não ficará desocupado. Ela vai promover avivamento no mundo inteiro e ninguém vai tirar esse cetro da mão dela. Aplaude a Deus por isso. Então a sua fama correu na Síria. Que loucura. O que Deus tinha falado mesmo em Isaías 9, 1 e 2? Isaías 9, 1 e 2, Deus anuncia o nascimento de Jesus Cristo na terra. Ele dá um endereço, outra geografia bíblica, ele dá um endereço. Ele diz: eu vou mandar salvação na terra. E eu vou dizer aonde vai ser a salvação que eu vou mandar. Não é o pastor Lissam falando, é o que Deus escreveu na sua Bíblia. Isaías 9, 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Qual terra que ele está falando? Continua. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Dá glória a Deus, igreja. Deus falou: quando eu mandar minha salvação, eu já sei. Eu vou pular o Jordão para o lado dos... Não posso dizer só árabes, eu seria mentiroso. Árabes, gregos. Vou mandar para cá. E a salvação vai acontecer direto no meio deles. E meu filho vai focar nesses povos aí, nesses 10 povos. Do lado da Galileia, Decápolis, para Síria, para lá. Continua lendo até o 2. No 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Então Deus está dizendo: o que eu ia mostrar, eu mostrei para um povo onde o talento vai ficar guardado. Não vai ser jogado fora. Queridos, vejam. Lucas 4, 25, 26, o que o Senhor Jesus fala com a boca dele. Entendam uma coisa. Com essa coisa de Deus sustentar o servo dele Elias, todo mundo concorda comigo que Deus podia multiplicar pão, água para Elias todo dia? Sim ou não? Jesus não provou que pode? Sim ou não? Todo mundo, repito, olhem para mim por favor. Deus tinha ou não tinha poder para falar lá: Elias, pega esse pão que ele nunca mais vai faltar? Deus tinha poder para fazer ou não tinha? Deus tinha poder para levar Elias no canto e mandar maná do céu todo dia para ele? Sim ou não? Mas Deus queria agregar à bênção de Elias uma unção de multiplicação na vida de alguém. Junto com você, Elias, eu preciso agregar uma alma para que o milagre permaneça, para que algo seja escrito e entre na minha Bíblia, para enriquecer fatos. Junto com a tua bênção, eu quero liberar multiplicação sobre a vida de alguém. Olha o que Jesus fala. Veja como teu pastor não está noiado da cabeça. Leia. Lucas 4, 24 e 25. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Ele já está dizendo o porquê que ele começou todo o seu chamado em Decápolis. Ele já sabia. Continua. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Porém, 26. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Cunhada da prima da minha tia, só pode ser, porque sai daí colada na gente.
Está vendo? Está vendo? A bênção vai ser liberada. E a bênção não vai voltar na mão de Deus, porque ninguém está pronto para recebê-la. Porque se Deus não puder dar a você, Ele vai dar para quem está do seu lado. Mas uma coisa tem, a bênção vai ser liberada. Com você, Elias, uma casa vai ser mantida, de uma viúva. E eu não quero saber aonde, só quero saber se é digna ou não. Deus olha o cenário, os anjos dizem: Senhor, varremos o povo que deveria ser teu, varremos a igreja que deveria ser toda tua, e não achamos ninguém a fim de lutar pelo Senhor na terra, chamar a existência as promessas, invocar a glória de Deus, promover avivamento, andar em poder. Lamentavelmente, Pai, manda para alguém que ainda nem crente é, para ver se eles convertem e faz o que o Senhor quer. Esse é o quadro lamentável aqui. Aí Deus diz para Elias: eu mandei uma viúva que cuide de você. E quando Elias chega na mulher e vê que a mulher nem sabia falar com Deus, teve que esperar sinais de Elias, quer dizer, foi só por fé. Aí você diz: por que parou na casa de uma mulher de Saida, de Sidom, do lado de Tiro, a prima da cunhada da tia do pastor Wissam? É porque a mulher estava pronta para multiplicar o talento, a palavra de Deus na terra. Cumpra-se a palavra do Senhor. Elias, está aqui o que você mandou, eu te dou em primeiro lugar, mas que se cumpra o que você falou. Foi lá e se cumpriu. Então hoje tem um lado da parábola: o que tem mais se dará, o que não tem vai ser tirado e dado a quem tem. Você está aprendendo hoje que com talento não se brinca, porque tem, lamento de dizer, muito crente por aí que só quer ir domingo na igreja, louva bonito. Ele disse que já parou de fumar, de tomar cachaça, mas no bem bom chamar a glória de Deus não tem nada, está vazio. Você fala com casais, você encontra em supermercado casais que já têm 10, 20 anos de evangelho, que deveriam estar brilhando a glória de Deus, e falam com você uns termos evangélicos, parece coisa de profissional, coisa aprendida por rotina. E aí você passa a entender o porquê que Deus diz: a salvação não é só dizer que Jesus é meu Senhor e na igreja é louvar. A salvação é pelos frutos, é que eu vou reconhecer quem é meu. Você começa a entender, porque quem está produzindo para Deus nunca está vazio. Nunca. Você pode encontrar na praia, pode encontrar jogando futebol, pode encontrar na academia, pode encontrar no supermercado, uma igreja. Ele está cheio, ele tem coisas para te contar, ela tem coisas para admirar, para fazer você se fascinar com o que ela está esperando de Deus. Coisas grandes vêm, mas os que estão distraídos, não tem nada grande que vem, porque eles já não estão esperando nada grande que vem. E você vai entender por que Deus fala que veio para os judeus, mas a primeira coisa que Ele faz, investe em 10 cidades, 9 de fora, porque Deus não pode lidar com desperdício. Por isso você, em nome de Jesus, vai sair com o Espírito hoje dizendo: Senhor, não passe o que é meu para terceiro, eu vou dar muito mais alegria para o Senhor do que já dei de frustração até agora. Dá glória a Deus bem forte. Senhor, brinquei demais, Senhor, te decepcionei demais, mas não passa de mim a capa, porque ainda vou te dar muita alegria daqui por diante. Em Marcos 7, 24 a 37, são 13, 14 versículos aí, onde o Senhor Jesus é mobilizado, e Ele faz muitos milagres. Eu estou te falando de muitos milagres, mas eu acho importante a maneira como uma mulher disse: aquilo que eles não querem, eu quero para mim. Sabe o que é migalha que cai da mesa? Aquela parte que não nos interessa. Quando você rasga um pão, um exemplo, tá? E está rasgando o pão e cai uns fragmentos de nada no chão. Você não para o que está fazendo para descer, ajoelhar, recolher eles, soprar para tirar a sujeira da areia dos pés. Você já deixa, porque migalha é o que você não quer. Está sobrando, não interessa. Então há uma mulher que traz uma frase para Jesus, e Jesus se vê, o Senhor Jesus se vê: puxa, ela está me falando exatamente o que eu estou fazendo aqui, como é que eu não vou atender ela? Leia isto. Mateus 7, a partir do 24. Eu repito, aqui Jesus fez
muitos milagres. Leia Marcos 7, que é depois. Esse Marcos 7 é depois de quando Jesus chamou os discípulos e saiu pregando tudo aquilo. Aqui outra vez. Leia. Marcos 7, 24. Levantando-se, partiu dali para a terra de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa. Alguém obrigou Jesus para ir lá? Você lê Tiro e Sidom, parece até uma frase romântica. Você sabe qual é a distância de Tiro para Sidom a pé? A pé? Sabe quanto? Tem uma noção? Sem parar, sem dormir, sem comer, sem brigar com o vizinho, direto 4 dias. Hoje está mais fácil porque você tem asfalto. Na época, 2000 anos atrás, entre Tiro e Sidom havia montanhas. Para fazer o trajeto não era fácil. E para ir via mar, não há sandália que aguente aquela areia. Você sabe disso? Porque eles não usavam sapato fechado como hoje. A areia corta teu pé, que sangra, depois de meio dia andando, já não caminha mais. Então nós estamos falando de um trajeto calculado precisamente pelo Espírito Santo, como quem diz, vai e dê tempo para esses povos, vá com prazer, vá com paciência. Então não é Tiro e Sidom, como quem diz, deu um pulinho, fez uma visitinha, oi, a paz, foi noutra paz, não. É coisa que já envolve o quê? Chamado. Envolve, vai, faça, vai, não tenha pressa. Você precisa entender, repito, isso chama pregação com geografia bíblica. Continua. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Está cansado, ele era ser humano. Continua. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio... Todo mundo diga ouvido a respeito dele. Então, o talento tinha sido multiplicado. Eles sabiam. A notícia corria rápido. Ele tentou fazer a coisa no escondido, mas aquele povo está pronto para propagar o que Jesus faz. Diga, propagar a glória de Deus. Porque o Senhor Jesus mostrava a glória de Deus para as pessoas. Continua. Veio e prostrou-se-lhe aos pés. No 26. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Veja, o que eu tenho a pregar, a ensinar, discipular, treinar pessoas para se tornarem homens de Deus. Primeiro eu tenho que fazer isso em Israel. Eu tenho que levantar 12 pessoas, pelo menos de dentro de Israel. E agora eu não vou poder pregar para você, porque eu tenho que investir em 12 discípulos que eu tiro de dentro de Israel agora. Aqui abro outro parêntese. Quando um Judas não quer, um romano chamado Saulo, nome romano, ele era romano, naturalizado mas era romano, é como eu, libanês, mas naturaliza-se. Este Judas não quer, dá-se a este romano que ele multiplica. Então ele diz para ela, eu tenho que levantar agora, toda a minha pregação não é ainda para você, depois eles vão vir aqui, porque os meus discípulos têm muito mais tempo comigo aqui do que em Israel, então eles vão saber que é para vir aqui. Só que ela usa uma frase, leia. 28. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. O que o teu povo não quer, eu quero para mim. Dá glória a Deus bem forte, igreja. Ela, no bom sentido, confrontou Jesus em tudo que o Espírito Santo estava fazendo com ele. Ele foi chamado para Israel, mas ele passava mais tempo em Decápolis do que em Israel. Então ela confrontou ele. Ela falou, mas o que eles não querem, como quem diz, ela não sabia disso, mas a frase foi esta, é o que o Senhor está fazendo. Por eles não quererem, o Senhor já está aqui, porque esse povo quer. Queridos, eu estou lendo isso para vocês para registrar que o seu modelo não são os 20 crentes contra você, que não querem nada com nada e dizem que são crentes lindos, porque louvam de cor, fecham os olhos na hora do louvor na igreja.
Teu modelo são aqueles que ainda querem a glória de Deus. Teu modelo são esses que ainda dizem, pode ser até migalha, com ela eu vou mudar gerações. Há um talentinho, que dá aí, no chão que não fica, dá ele para mim. Há um dom mínimo, você já tem 5 dos 9. Eu não quero saber, agrega o mínimo sobre os 5 que eu tenho, que eu uso aqui. Quantos querem servir a Deus aqui? Levante a mão. Queridos, Deus já provou que com migalha Ele alimenta 20.000 pessoas. Então não me venha com história de pouco. Deus não precisa de muito não, Deus precisa só do pouco para Ele fazer tudo o que Ele tem a fazer. Jesus veio como o menor dos filhos dos homens, e através dele mudou o relógio do mundo para 2018 depois de Cristo. Olha que loucura. Você vai menosprezar ainda o potencial de Deus na tua vida? Por isso que eu comecei a pregação dizendo, você já tem. Fique focado no que você já tem, antes que outro pegue o que você tem e faça proezas com isso. Continua lendo. No 29. Então lhe disse, por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Por causa desta palavra, você acertou o que eu estou fazendo aqui. Continua. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom. Olha, então ele não estava com pressa. Olha lá, ele não estava perdido no tempo e no espaço. Continua. Até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. O que ele fez? Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Para que todos vissem, mas ele diz algo em seguida, continua. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efata. Este efatá, eftah, ele falou em árabe. Esse termo não é hebraico. E não é aramaico, quando Jesus veio era aramaico. É um termo 100% árabe, eftah. E ele falou em árabe, eftah. Você vai me dizer que isso é por acaso? Não, isso tem a ver com pessoas que querem o talento e outras que não querem. Continua. Eftah. Eftah, você não sabe falar árabe não, meu? Estou tentando. Então vamos lá. Que quer dizer, abre-te. Essa se sabe ler pelo menos. Então continua. No 35. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua. E falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgaram. Está vendo? Quando o Senhor em Mateus 9, 37 e 38 olha para o povo de Israel, ele diz para os discípulos, a seara está pronta para a colheita. Pede ao Pai que dê um chute. Ele usa o termo chute. Pede ao Pai que dê um chute nos ceifeiros. É quando você pega um filho e fala, eu estou mandando você ir trabalhar, vai. Os árabes, fica quieto. Quieto, Aí que vai saber, ela está no Japão. Está vendo a diferença? Depois você vai perguntar a ele por que gastou mais tempo fora do que dentro em Israel. Porque não era burro, não era bobo. O Espírito Santo é hábil. Não querem o talento. Veio para vocês, não querem. Eu vou para casa firme, ela quer. Dá glória a Deus, igreja. Nós não somos melhores que ninguém, mas a igreja que esteja brincando ao nosso redor vai descer tudo aqui. Porque nós queremos, nós não abrimos mão do nosso chamado, nós não arredamos uma vírgula. Eu te falo do fundamento ao telhado. Casa Firme é avivamento. O que é fundamento? Onde você não vê quando a Casa Firme originou? Eu já era avivalista. Então no fundamento que você não vê, Deus falou para mim, você vai fundar uma igreja porque ela vai fazer avivamento.
No telhado, é o que Jesus falou, você prega no telhado. É o que todo mundo ouve. Nosso papo é o mesmo, do fundamento até o telhado. Esse ministério de avivamento vai andar na glória de Deus. Vai descer um poder de Deus jamais visto na terra. Nós vamos revolucionar o mundo inteiro. Pessoas vão flutuar no ar. Bolas de fogo vão aparecer em plena luz do dia. Mortos vão ressuscitar. Ressuscitar vai ser uma loucura isso aqui. Eu ainda creio nessas coisas. E mais me mandar me calar, mais vou propagar a voz alta isso aqui. Porque eu sei de onde vem, eu tenho bases na Bíblia para dizer: propague a voz alta nos telhados. O que eu vos digo aqui no particular, nessa tenda, fale ou no telhado. Continua. No 37, maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Eles ainda estavam prestando atenção nos movimentos dele. Sabe quem que faz isso? Por que Deus colocou essa frase aqui? Isso é discípulo. É muito normal que um filho meu fale diabo louco. Uma vez um pastor que não andava mais comigo, mas que hoje somos muito amigos, eu amo ele ainda de paixão. Ele tinha saído de mim. Ele foi pregar em Portugal. Os pastores chegaram para ele e falaram: por que você saiu de perto do pastor? Ele disse: por causa disso, aquilo. Mas não entendo, porque até o linguajar é dele. Você prega com ele, usa até a gíria dele. E você saiu por quê? Interessante. Eu não ri dele, eu ri da situação. Pedro tentou negar Jesus, eles falaram: veja, você fala com ele, você já tem os jeitos dele para até se comunicar. Então aqui diz assim, que esses árabes estavam sendo discipulados, estavam gravando como ele faz, como ele se move, como ele declara, como ele impõe a mão. Tudo ele faz maravilhosamente bem. Isso é coisa de árabe, que eles são muito ligados em detalhes. Os desenhos deles são cheios de rabiscos, de confundir a cabeça até da prima, porque eles são muito detalhistas, demais. Então você nota um povo sendo discipulado e retransmitindo para todo o resto. Todo mundo diga: tudo que Deus faz na minha vida, Ele o faz maravilhosamente bem. Aplaude a Deus por isso, aplaude. Aqui estava acontecendo um discipulado. Os judeus falaram assim: Jesus, nós não queremos você aqui, por favor, não entre. Não temos uma lei que te proíba de entrar. Mas nós, como líderes da cidade, em nome da cidade, estamos dizendo: por favor, aqui não. Aí Jesus diz: eu não vou entrar, mas eu vou levantar um discípulo. E sabe onde ele vai pregar? Sabe aonde ele vai pregar? Porque deveria dizer para esse discípulo: você entra em Israel e prega lá para dentro. Não. Mais uma vez, veja que teu pastor não anda por duas vias quando eu falo de Bíblia com você, porque estou lendo a Bíblia. Marcos capítulo 5, versículos 16 a 20. Aonde que Jesus mandou pregar, mostrar a glória de Deus. Porque ele falou para o rapaz assim: você vai mostrar a glória de Deus que aconteceu com você. E aí, veja a geografia bíblica. Marcos 5, 16 a 20. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vá para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez. Todo mundo diga: para os teus. Esse era estrangeiro, ele era de Decápolis, ele era estrangeiro, ele era mestiço. E ele foi para os seus, leia. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Mostra para eles a glória de Deus, como Deus liberta cativos. Conta a tua história íntegra. O que ele fez? Ele foi para os seus, leia. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Aonde? Decápolis. Jesus falou para ele: não entra para dentro de Israel, vá para Decápolis, fala para os sírios, árabes, para a tia do pastor Luiz, para todo mundo, fica por lá. E o cara varreu Decápolis falando do poder de Deus.
Queridos, a geografia bíblica, amados. Por quê? Porque nós temos que bater várias frentes, vários resultados bíblicos para provar que com o talento de Deus não se brinca. Deus pode dar 1000 promessas, mas Ele não é obrigado a cumprir nenhuma, desde que a pessoa não queira. Porque se ela não quiser, essas promessas só vão se cumprir com aquele que tem 10, aquele que quer. Não desista dos teus talentos. Hoje me ponha teu nome naquele relógio de oração de jejum. Pastor, não consigo jejuar, mas jejuar de falar palavrão se consegue, não consegue? Já é um começo. Jejuar de falar mal do pastor Lissam já é outro, não dá para fazer não? Põe lá. Põe alguma renúncia tua qualquer, começa lá. Tudo começa assim. Põe lá para orar. Pastor, não sei orar, meu Deus, no prefácio da Bíblia nós te colocamos aqui a oração inteira. 15 a 20 minutos de oração, só de repetir isso com amor, com carinho, não lendo como quem lê um gibi, mas lendo a nossa oração, aqui, você, para cá, bom, ela estava aqui, quando eu mandei imprimir, naquela época. Bom, está em algum lugar, tenho certeza. Aqui, ó. Então, se você lê isso com amor, se você presta atenção, porque isso é oração, isso não é história para tua filhinha dormir. Então você lê entendendo o que está lendo. Vai dar 20 minutos. Pastor, eu não consigo orar 5. É porque você não tem lido a oração que já te demos, está na tua Bíblia. Faz isso, porque muitos talentos perdidos por aí vão vir para a tua casa. E até que não me pediste, Deus vai dizer, eu te darei. Aplaude a Deus por isso, aplaude. Aplaude mesmo. Jesus sempre esteve a par do interesse dos gentios nos talentos. Por isso que ele fazia muitos milagres entre eles. Muitos. Marcos 3, 8 a 11. Isso já é outro capítulo, outro episódio. Outro episódio, hein? Eu estou te afirmando categoricamente que os 3 anos de pregação do Senhor Jesus muito mais foram fora do que dentro. Leia aqui o que ele diz. Marcos 3, 8. De Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro, e de Sidom uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, Tu és o Filho de Deus. Eu acho que te dei todas as provas possíveis e imaginárias de Deus dizendo, como até em Romanos depois Paulo diz, olha, para incitar lá o ciúme, ele então largou esse e cuidou daquele. Queridos, quantos querem de verdade andar com Deus aqui? Quantos? Lucas 10, última referência, só para te mostrar o porquê que ele usa. Porque às vezes a gente vê o Senhor Jesus usando termos e nos dá a impressão que esse termo foi aleatório. O Senhor Jesus, quando ele falou esse termo aqui, porque ele já tinha experiência de sobra. Quais 2 cidades ele usa para tratar de juízo e de justificação? De condenação e de salvação? Qual 2 cidades ele usa como modelo? Olha lá. Lucas 10, 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Quais cidades ele usa? Tiro e Sidom, onde ele já teve, onde ele começou. Então ele não usou uma coisa aleatória, ele está usando a experiência própria, dizendo, vocês acham que é à toa que eu fico por lá? Acham que é à toa que eu lanço os talentos lá? Continua. Contudo, no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Está vendo? Você acha normal Isaías 44, 28 que diz assim? Deus diz assim, que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém será edificada e do templo será fundado. Você acha normal Deus dizer em Isaías 45, 1,
Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, o fundador, meu Deus do céu, o fundador do reino do Império Persa. Você acha normal? Você acha bonito isso? Digo de Ciro, ele é meu pastor. Olha no 45:1. A quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, de cingir lombos de reis. No 13, eu na minha justiça suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Você acha que está certo isso? Isso tinha que ser dito a um servo de Deus dentro de Israel. Está sendo dito para um cara que é um endemoniado, é um louco, um varrido. Que só porque ele ouviu a voz de Deus, o cara se endireitou. Olha só. O cara tinha 2 palácios, um das virgens, ou que ele falava que já violou. Ele nem falava, tive uma noite com elas, já violei. Passava de cá para cá, que desgraçado, que infeliz. O cara era varrido, louco. Esse era seu. Deus vai procurar um cara desse, que se alinha e fica bonitinho. Porque para obedecer a Deus não tem trambique. Ele teve que obedecer às leis de Deus. E o cara falou, eu faço. O imperador, eu faço. Aí Deus vai lá e proclama pela boca dos seus profetas, eu tenho um servo que chama Ciro. Isso não é uma vergonha para nós, não é? Queridos, Deus não vai ter que chamar nenhuma outra, que Deus chame todas as igrejas, amém a isso. Mas no que se trata do nosso chamado aqui, Deus não terá que chamar nenhuma igreja para fazer avivamento. Conta com a gente aqui. Aleluia. Por favor, não precisa levar a unção para outro. Nós já estamos prontos. Quantos diriam amém a isso? Amém. Levante a mão no alto e diga, Senhor Jesus, Senhor Jesus, conte comigo. conte comigo. Conte com a nossa igreja. Conte com a nossa igreja. Somos uma plataforma montada para promover avivamento. Andar no poder de Deus no mundo inteiro. Cuida de nós. Não nos rejeite. Aplaude Ele, aplaude, amém, amém. Aplaude mesmo, aplaude. Terminando, Deus afirma mesmo, categoricamente para os que pretendem servi-lo. Isaías 51, versículo 2, deixa eu ler, pastor. Provável que eu sei ler além do árabe e português. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Achei um cara disponível. Olhe para quem está do seu lado, como sempre combinamos, coisa de casa firme, não pode ser para a irmã, para a esposa que veio com você, alguém que não veio com você. Diga, esteja pronto. Esteja pronto. Porque Deus vai te multiplicar. Porque Deus vai te multiplicar. O talento de Deus O talento de Deus não vai ser desperdiçado será dispensado na tua vida. na tua vida. Dá glória a Deus, casa firme. Dá glória a Deus. Terminando, Malaquias 3, 12 a 18. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. As vossas palavras foram duras para mim, mas vós dizeis que temos falado contra ti, e vós dizeis inútil é servir a Deus. Então Deus está falando do povo que o serve, o povo que quer fazer a sua obra. Mas é um povo que está triste, porque não está vendo Deus agir. Talvez você está querendo fazer a glória de Deus na terra, mas você está triste, porque Deus não está fazendo, porque a promessa não se cumpre. Vós dizeis inútil é servir a Deus. Deus não está rejeitando eles aqui, Deus está consolando. Que nos aproveitou termos cuidado de guardar seus preceitos, andar de luto diante do Senhor. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade e prosperam, os que tentam ao Senhor escapam. Então eles estão falando de um povo de Deus, porque o mundano, os do mundo, não tentam a Deus. Diz que está morto em seus delitos. Quem tenta a Deus é aquele que tem Deus na sua vida. Então diz que os que querem servir a Deus, olham para a gente que está brincando de evangelho, gente vazia, sem perspectiva espiritual nenhuma, e dizem, eles vão tudo bem, a gente quer servir a Deus, a coisa não anda. Olha a resposta de Deus.
Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, havia um memorial. Tem um memorial escrito com teu nome lá dentro. Escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Todos dizem amém a isso? Naquele dia que prepararei, tem um dia para você. Teu dia vai chegar. Tua hora vai chegar. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Eu vou mostrar para eles o galardão de quem luta por mim. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e aquele que está na igreja de brincadeira. Entre o que serve a Deus e o que não o serve. E Malaquias 4:2 terminamos aqui. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Põe a mão no teu coração, repita comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão, se de alguma forma tenho sido negligente, leviano com tua vontade, se tenho matado na minha vida o teu chamado, se brinquei, se me distraí. A partir de hoje, eu me alisto novamente neste exército do avivamento. Usa-me, levanta-me, cuida de mim, porque na terra o Senhor tem mais um aliado, sou eu. Espírito Santo, possua-me agora, levanta-me agora, usa-me para a glória de Deus. Eu e a minha casa não perderemos o talento, não terminaremos na rejeição, nosso fim não será trágico, mas glorioso em Deus, de muita prosperidade, para a glória de Deus, para a nossa alegria. Dê a mão para quem está do seu lado, por favor. Vamos falar no plural agora. Somos igreja de avivamento, avivalista por nascimento, do fundamento ao nosso telhado, é o que nós somos, avivalistas, não abrimos mão, essa é a nossa natureza, somos destemidos, veremos o poder de Deus, que já está chegando, e o mundo inteiro vai nos convidar, e vai ver a glória de Deus pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Aplaude Ele, aplaude, amém.